Iniciando mais um episódio do Conversas com o Universo, esse espaço em que eu recebo convidados especiais, cada um com seu universo particular, para a gente trocar ideias, para a gente trocar experiências e ouvir e conhecer o ponto de vista de cada universo particular sobre o mundo, sobre a vida, sobre os mais diversos temas: saúde, bem-estar, espiritualidade, tudo isso junto e misturado. Hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa muito querida, que é a Renate Ritzel Melgar. Renate Ritzel Melgar, que é jornalista, já trabalhamos juntas, e é alguém que eu tenho o prazer de ter conhecido nessa jornada, e que com certeza vai ter uma conversa maravilhosa comigo. Oi, Renate, seja bem-vinda. Oi, Marcela, um prazer estar aqui contigo para a gente conversar sobre um tema que a gente já conversou tanto nos bastidores, né? E hoje vamos falar oficialmente. A Renate teve um histórico, né, que enfrentou um desafio imenso, né, Renate, com o burnout, que é um tema que, ainda bem que hoje em dia está bem mais popularizado, as pessoas falam bastante, mas me parece, Renate, eu quero ouvir a tua impressão também, de que ainda tem um pouco de confusão, né? Tem muita gente que confunde, que diz assim, eu acho que eu estou tendo um burnout, eu tive um burnout, e na verdade teve uma crise de ansiedade, teve uma crise de pânico, teve um momento de estresse. Então, isso ainda não está muito claro, né? Tu tens essa impressão também? Na verdade, tu tocou num ponto que me incomoda bastante, porque da mesma forma que algumas pessoas dizem eu estou em depressão depois de uma semana triste, né? E a gente sabe que tristeza não é depressão. Muitas pessoas, acho que até mais, dizem: eu estou com burnout depois de uma semana estressante. E a gente sabe que não é a mesma coisa, os sintomas são muito diferentes e a duração, uma semana exaustiva, ela vai passar, né? E o burnout ele não vai passar com um final de semana de descanso. Então, tem essa diferença e existe isso até hoje, né? Acho que vai durar muito tempo ainda essa confusão. Por isso que eu acho tão importante a gente falar sobre esse assunto. Até para que as pessoas que eventualmente estejam de fato entrando num processo de burnout consigam se identificar, né, e enxergar na tua história Sim. o problema que elas estão enfrentando, para que elas busquem ajuda. Então, esse é o principal objetivo, né, da nossa conversa. A gente difundir Sim. informação, esclarecer e trazer a tua visão particular desse tema, né, com base na tua experiência. Então, eu gostaria que tu contasse para a gente como que começou, como que começou a história do burnout na tua vida e como tu identificou isso? Eu sempre digo que a história do burnout, ela não começa quando a gente identifica. Ela começa muito antes, normalmente anos antes, né? Então, eu passei anos dormindo pouco, trabalhando muito e sem um limite para o trabalho, né? E eu não tenho dúvidas de que isso me levou até o burnout. Então, muitas vezes a gente pensa assim: "Ah, eu estou com burnout por causa desta empresa onde eu estou hoje". Sim, essa empresa, ela provavelmente foi ali a gota d'água, mas a gente tem que olhar para o histórico, né, como o meu, assim. E aí, assim, eu primeiro comecei a achar que eu tinha ansiedade. Aí eu fui no médico achando que eu tinha crise de ansiedade e comecei a tomar uma medicação, não resolveu nada. Então eu continuei muito cansada, cada vez mais cansada, eu tinha muitas dores de cabeça, né, eu começava a ter alteração visual, eu tinha dificuldade de enxergar já num certo horário no trabalho, mas também porque muitas vezes eu entrava às 7h30, saía às 10 da noite, voltava para casa, continuava trabalhando, então é difícil, né, da gente julgar: "Ah, estava cansado", sim, né, estava cansado. E chorava com muita facilidade. Que eu acho que vale um parêntese, assim, as pessoas muitas vezes confundem com depressão. A depressão é uma coisa, o burnout é outra, e eles podem andar juntos, porque é quase impossível tu chegar numa exaustão e não entrar em depressão. Então começa por aí. Mas então eu identifiquei, sem saber o que era o burnout, porque no momento em que eu tive foi final de 2017, não se falava muito, claro que já existia o termo,
mas não se falava muito, não estava nem não tinha nem um CID ainda, né, o burnout. E quando se falava nisso tinha muito um tom de ironia, de deboche, assim, né. Então eu tive ali um apagão, vamos dizer assim. Eu vou descrever aqui como é que foi, pode ser? Eu Claro. estava sentada, porque eu já ouvi falar que as pessoas têm exatamente esse episódio que eu tive. Antes eu não sabia. Hoje que o assunto é mais difundido, assim, né, se fala mais, eu já ouvi falar de pessoas famosas, inclusive, que tiveram esse apagão. Então, assim, eu estava sentada no sofá conversando e eu senti isso em questão de segundos, tá. Eu senti uma pancada no meu pescoço, na minha nuca, e muita ânsia de vômito. Corri para o banheiro. Quando eu corri para o banheiro, eu caí. A minha mãe e a minha irmã, né, eu morava com elas na época, elas correram para me acudir, né, para me levantar, só que na minha cabeça eu não estava caída, Você né, nem e percebeu elas que tinha caído. não, eu estava consciente, e isso eu custei a entender, eu estava consciente, mas na verdade eu estava sem controle nenhum do meu corpo, eu estava como se eu tivesse desmaiada. Nossa. Então elas me levaram para o quarto, me colocaram na cama com dificuldade, e a minha mãe começou a ligar para o SAMU. Nisso eu vejo que elas estão falando, "Ela tá ficando roxa, ela tá ficando roxa, será que ela tá morrendo?" E as 2 assim, em pânico, chorando na minha volta, e eu dizendo: "Eu tô aqui, tá tudo bem", né. E aí, acredite se quiser ou não, eu me enxerguei de cima da cama. Uau! Então eu enxerguei a minha mãe, a minha irmã e eu deitada. Eu pensei: "Pronto, né, morri. Isso é a morte, morri". E até que de repente eu voltei. Voltei e no outro dia fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Não acredito, Renate. Sim, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido, não comentei com ninguém, simplesmente fui. E esse apagão foi se repetindo, até que exatamente da mesma forma, né, e quando tinha outras pessoas na volta, sempre achando que eu estava morrendo, né, pela aparência que eu ficava, enfim. Até que eu acordei no hospital. E ali foi que eu soube que era um burnout. É ali E que eu aí tu soube já que era ficou alguns dias internada? sim, 11 dias, 11 Nossa. dias. Que idade tu Sim. tinha, Renate? 30, 30 Uau! anos. Exatamente, não tem idade para isso. Uhum. E a saúde em geral estava bem? Estava bem, estava tudo bem, estava tudo bem, até aquele momento, Uhum. porque depois eu desenvolvi uma anemia bem forte, e aí eu perdi 16 quilos, comecei a perder cabelo, sobrancelha, eu comecei a meio que definhar, assim. Mas é que era a continuação do burnout, né, eu cheguei num nível bem extremo, assim, desse esgotamento. Tanto que as pessoas costumam ter 2, 3, 4 meses de afastamento, eu tive 1 ano e meio de afastamento do trabalho. Foi bem grave, né, Renate? Foi bem grave, foi bem grave. E como é que tu te sentiu naquele momento? Porque tu teve que parar de trabalhar por completo e de repente, né? Então tu foi Pra de um mim foi ritmo horrível, muito intenso de trabalho para uma pausa por tempo indeterminado. pra mim foi horrível, foi horrível. Aí sim eu me afundei em depressão, porque o centro da minha vida era trabalhar, né, eu tinha várias coisas pra me fazer feliz, assim, mas o trabalho era o centro de tudo. Então, aí eu me deprimi pra valer, e aí que eu comecei a emagrecer, que eu comecei a me desconectar mesmo, assim, de tudo. E foi assim. A gente pode dizer que tu te desconectou de ti mesma?
Com certeza, na verdade, eu acho que eu já estava desconectada de mim há muito tempo, e esse susto, ele veio para me mostrar: "Olha, o trabalho tu não é o teu trabalho, né, tu é além do teu trabalho", para eu me conectar de novo. E hoje, olhando em perspectiva, tu consegue identificar sinais que o teu corpo já vinha te dando antes daquele primeiro apagão? Eu, como eu te disse, tinha muita dor e eu achava que dor era normal, e aí eu digo: "Dor não é normal, trabalhar com dor não é normal". Eu comecei a ter dificuldades de memória, que também não eram, né, normais. Eu tinha sim ansiedade, muita ansiedade, tinha um sono muito ruim. Então, assim, tudo isso eram sinais, eu não tenho dúvida. Como é importante a gente estar conectada com nós mesmas, né. Ouvir esses sinais do Sim. corpo, né. Sim, com certeza. Tanto que uma situação que me marcou bastante foi que depois de sair do hospital, eu passei fiz um trabalho, vamos dizer assim, de 2 semanas com uma assistente social, que me encaminhou para um médico do trabalho. E aí eu tive algumas consultas, né, consultas longas inclusive, e ele fez um laudo extenso sobre a minha situação. E aí ele leu para me perguntou se eu queria que ele lesse e ele leu para mim. E eu comecei a chorar. E aí ele disse para mim: "Tu não tinha percebido ainda que tu estava passando por isso, né?" Eu disse: "Não, não tinha percebido, Caramba. até então". E como é que foi o caminho de recuperação, Renate? Como é que tu iniciou essa jornada de 1 ano e meio até poder voltar a trabalhar? Eu digo, assim, que o centro do meu tratamento foi a terapia. Então, assim, e acredito que seja para a maioria das pessoas, assim, porque a gente tem que mudar, a gente não tem que curar o burnout, a gente tem que curar a mentalidade que nos levou ao burnout, né. A pessoa que quer cumprir o trabalho enquanto eles dormem. Essa frase, assim, ela é terrível, trabalha enquanto eles dormem. Então a gente tem que curar essa cultura que está dentro de nós. Então a terapia foi muito importante. Eu confesso que quando eu saí, eu ainda não tinha mudado essa mentalidade, né, quando eu voltei a trabalhar, mas eu já tinha melhorado muito, já tinha conseguido colocar limites, né, "Ó, isso não", eu não sabia dizer não, "Vamos até aqui", mas a minha mentalidade de que o trabalho era tudo e de não ter limites, isso não tinha mudado, né, isso foi mudar bem depois também com terapia, né. Sim, porque são anos de um comportamento, né, tu já estava condicionada a funcionar daquela maneira. Então não é simples, né, Renate. Isso é uma coisa importante de a gente falar, né. O processo terapêutico ele é extremamente curativo e fundamental, mas não tem solução mágica, né. Da noite para o Não, dia, mudou a mentalidade, caiu a ficha. Não é assim, né. não é assim. E não existe um remédio, né, para tudo isso que a pessoa, começa a experimentar. Então, assim, que nem tu disse, a terapia ela vai ali abrir caixinhas e fazer uma limpeza de coisas que a gente colocou ali durante anos e anos e anos. Eu trabalhava dessa forma desde os meus 16 anos. Então, não era pouca coisa. Mas assim, eu deixo bem claro que não é preciso ter todo esse tempo para conseguir chegar num burnout, né, pode ser muito em muito menos tempo, né. Ah, sim, Talve importante é. né, talvez o meu tenha sido bem grave, assim, em função de todos esses anos dessa forma, mas não é necessário ser assim para chegar a um burnout. E o que mais, fez parte da tua recuperação, além da terapia? Tu tiveste que tomar medicação, procurar outros tipos de profissionais também? Tive que tomar medicação, principalmente porque eu entrei numa depressão, né, como eu tinha te dito, então a medicação esteve ali presente.
Eu fiz fisioterapia, porque eu estava andando já meio torta, então as pessoas dizem: "Mas o que que isso tem a ver?". Tem a ver, né, eu não conseguia andar em linha reta, então eu fiz fisioterapia. Fiz também, alguns tratamentos para dor, né, então isso também que bom, né, que eu fui uma privilegiada e pude fazer esse tratamento. Mas algum parte do meu tratamento, e isso é bem importante dizer, o principal do meu tratamento eu fiz pelo SUS. Então, a gente às vezes pensa assim: "Nossa, não se eu tiver que depender do SUS eu não vou conseguir fazer nada". Pelo contrário, eu fui passada em primeira ficha número um para ser tratada, né, dessa questão, então eu não esperei nem 10 dias para iniciar meu Uau! tratamento. É, eu fiz tudo isso, fisioterapia, terapia, o acompanhamento psiquiátrico, tudo isso pelo SUS. Que bom saber disso, Renate. Ah, muito Uhum, bom. E aham. tu fala da questão da intensidade, né, ou da gravidade, do burnout no teu caso, né. Tem alguma escala que possa quantificar, assim, o nível de burnout? Eu não entendo muito bem, mas o médico na época no hospital, ele colocou no meu laudo que eu era esgotamento nível 9. A gente sempre imagina ali que é uma escala de 10, Sim. né, então foi o que veio no meu laudo, assim. Não sei se existe, né, nessa nova terminologia do burnout, enfim, mas no meu caso foi assim. E como é que foi o retorno ao trabalho, depois desse 1 ano e meio afastada, 1 ano e meio trabalhando em si, né, fazendo terapia, fazendo todo esse acompanhamento, como é que foi para te retornar? Eu quero que tu relate como tu te sentiu antes, né, na véspera do retorno ao trabalho, se tu já estava pronta, se tu estava ansiosa, e como é que foi o retorno em si? Eu, antes de voltar, eu estava muito animada, eu estava muito empolgada, porque para mim trabalhar era, assim, a minha razão de viver, continuava sendo, né. Então a gente já vê um problema e eu estava muito feliz, que bom, mas continuava sendo assim. Então eu voltei ao trabalho, tentando colocar freios em mim, né, para não fazer além no início eu consegui. Depois eu saí do local onde eu trabalhava, fui trabalhar de maneira autônoma, até abrir a minha empresa, e aí eu quase entrei num segundo burnout, porque eu não tinha limite. Eu cheguei num ponto que eu estava trabalhando 22 horas por dia, durante Nossa, uma semana, e nesses dias eu cheguei num ponto que eu tive que dizer para esse cliente, não é chefe, né, meu cliente, que era uma organização grande, assim, e eu disse assim: "Eu tô sem condições, eu não aguento, eu vou ter que parar 5 dias que seja". Parei esses 5 dias. Quando eu voltei, eu não tinha mais o meu trabalho. Aquele trabalho, né, eu tinha outros clientes, mas aquele era o meu principal cliente, né, era um cliente grande. E eles adoravam o meu trabalho, eles viviam elogiando o meu trabalho e querendo, volta e meia, não é me promovendo, mas me dando aumento de salário, enfim. Eu digo salário, mas na verdade ele era meu cliente, né. sim. E a remuneração, né, eles iam melhorando, enfim, mas por eu parar 5 dias, eu fui substituída. Nossa. Ou seja, Então era isso ótima, mas não pode parar. Isso, exatamente. E isso é uma coisa que eu penso muito, assim, hoje quando se alguém me fala que tá esgotado, eu vou dizer assim: "Olha, em quanto tempo tu acha que tu vai ser substituído se tu ficar doente? Bah, que Em baita quanto pergunta. tempo?", né. Porque eu passei esses 5 dias, eu não levantava da cama, porque eu passei um mês, eu lembro que eu passei um mês, eh, trabalhando sem parar, mal comendo. Porque eu tinha isso, né, eu esquecia de tomar água, esquecia de comer, e assim, parece: "Ah, então o teu caso é diferente, Renate". Não, não é diferente.
muitas pessoas, à sua maneira, chegam ao burnout porque acabam se dedicando excessivamente ao trabalho. O meu caso, ok, cada caso é particular, mas não é difícil chegar, não é difícil. Agora tem dois aspectos que eu enxergo aí nessa situação do burnout, né? Tem, e aí eu quero que tu me traga a tua visão, né? Tem essa, digamos, uma tendência, né, pelo comportamento da pessoa. Então, a Renate foi uma pessoa que já começou a trabalhar, aprendeu a trabalhar dessa forma, com muita dedicação ao trabalho. Então, tu tens uma tendência, né, a trabalhar demais, digamos assim. Mas eu Uhum. também vejo que tem um lado das organizações, né, dos empregadores, dos contratantes, né, pelo contexto que a gente vive no mundo hoje, né, pelo contexto socioeconômico, né, de metas a cumprir, de busca pelo lucro, de colocar o trabalho em primeiro lugar. Tanto é que esse cliente acabou te substituindo, né? Então eu penso que o contexto ele também não é favorável, né? Ele também acaba sendo prejudicial para quem tem essa tendência, digamos, a trabalhar mais. Uhum. Sim. Na verdade, assim, tem os 2 lados, né, como tu foi relatando, é exatamente isso. Eu penso que existe uma certa, propensão a ter burnout. Quem são essas pessoas? Pessoas perfeccionistas que se tiverem que levar horas para fazer uma coisa e entregar perfeito, perfeito não existe, mas a gente sabe que as pessoas tentam chegar lá. Então, o perfeccionista é uma dessas pessoas, a pessoa que não sabe dizer não, a pessoa que quer muito reconhecimento por algum motivo. Enfim, são pessoas que têm mais, propensão a, ter um burnout. E aí o que que acontece? Essas pessoas trabalham muito, por qualquer um desses motivos. E as empresas percebem: "Nossa, eu posso tirar muito desse colaborador, desse funcionário, né, esse profissional ele me entrega muito". E aí eu escutava muito uma frase que dizia assim: "Eu te exijo mais, eu te cobro mais, porque tu entrega mais". Ou seja, eu sou punida porque eu entrego mais, que legal. Só que É, né, a gente vai deixando levar, assim, vai levando como dá. Então assim, as empresas, é óbvio, né, qual é a empresa que não quer um profissional que se dedica de uma forma, assim, além do seu limite? Toda empresa quer. Então elas percebem: "Ó, esse aqui eu posso, né, extrair mais e mais e mais". Então tem os 2 lados, o nosso lado, que a gente não né, não sabe quando parar, e o lado da empresa. E tem sempre, assim, eu aprendi isso na terapia, tem sempre uma armadilha, que é: "Oba, senti uma oportunidade aqui de me destacar, vou dar o meu máximo". Ou: "Nossa, aqui vou ser mais reconhecido, então eu vou fazer eu vou levar até trabalho para casa". Isso é uma armadilha, porque se tu cai, tu nunca mais vai parar. perigosíssimo isso, né? Sim. E aí, Renate, tu voltaste ao trabalho depois de 1 ano e meio, e eu quero saber de ti, assim, ó, como é que tu tá hoje, né? Depois, quanto tempo faz desde que tu voltou ao trabalho naquele momento? Era do início de 2018, já faz um tempo, 6 anos já, 6 6 anos. anos. Teve algum momento em que tu pôde dizer assim: agora eu tô curada? Agora eu superei o burnout? Eu nunca consegui dizer ou sentir isso, porém neste momento eu fiz algumas escolhas na minha vida que foram para não ter um novo burnout. E eu me vejo, sempre tenho que me vigiar, claro, mas eu me vejo hoje como uma pessoa que consegue dizer: "Não, daqui eu não passo".
e aprendi a reconhecer a armadilha, que eu aprendi lá na terapia. Nossa, aqui vou me destacar, não, só um pouquinho, não, essa voz eu não quero, não vou comprar essa ideia, né. Mas é importante eu dizer, Marcela, que para chegar nesse ponto, eu precisei passar por algumas provas. Como? Eu desacelerei, então eu já não era mais tão maravilhosa, assim, para o lugar onde eu trabalhava. Ah, sim. Então já começaram a dizer assim: "Por que que tu não tá mais com vontade de trabalhar?". Essa pergunta foi feita para mim. Olha, eu tanto estou que eu estou aqui, estou entregando tudo que eu tenho que entregar. "Ah, mas antes tu fazia muito mais". Sim, antes eu parecia uma máquina. O próprio local, né, as pessoas disseram que eu parecia uma máquina. E quando elas disseram isso, elas mesmas me deram o alerta: "Nossa, eu não quero mais ser máquina". Então, no momento em que eu desacelerei, eu fui cobrada mais de uma vez, de diferentes formas, por ter desacelerado. E eu fui comparada com uma colega muito mais jovem do que eu, mas essa não é nem a questão principal, mas que eu sabia que levava trabalho para casa para poder entregar algo enorme, grandioso, e que fazia coisas que eu muitas vezes fiz na profissão. Então eu não me sentia triste porque estavam me comparando com a colega, mas eu sabia que ela estava indo por um caminho que não é legal. Tu deve ter encontrado muitas pessoas no mercado de trabalho, né, com esse perfil semelhante, que tu olhou e disse: "Ai, ai, ai, não continua assim, por favor". Sim, sim, e pessoas muito jovens. Eu lembro de uma conversa que eu tive com uma menina de 25 anos, 24, 25 anos, e ela dizendo: "Eu tô muito esgotada", eu comecei a perguntar para ela o que que ela estava fazendo além do que eu já via que ela fazia, e eu disse: "Meu Deus", eu disse assim: "Tu vai ter um burnout, se é que tu já não tá entrando num burnout". Eu via que ela, uma menina super inteligente, se atrapalhava na fala. Começava a esquecer as palavras, então isso também é uma característica, perda de vocabulário, a pessoa começa a não se achar mais. É complicado. Importante ficar bem alerta, né, sobre isso. E é importante a gente falar disso, né, Renate, não só para quem eventualmente, esteja entrando num processo, vai nos ouvir, vai se identificar, mas para quem está ao redor, né, que talvez a pessoa não perceba que ela está nesse processo de esgotamento, mas quem está Uhum, do lado pode perceber, né: "Ah, fulana também é assim, vou dar uma sim, alertada nela". É sim, importante isso também, né, porque é os sinais muito. vêm, né, o teu corpo te sinalizou, as pessoas diziam que tu era uma máquina, né. Uhum. A gente tem sinais de todos os lados, né, que nem tu disse, as próprias pessoas nos dão sinais, então a gente tem como perceber, mas é compreensível que não se reconheça no início, assim, sabe. Eu, por exemplo, não me reconheci, mas nem se falava muito em burnout. Eu acho importante que se fale hoje em dia, inclusive trazendo essa diferenciação, né, distinção entre o que é um cansaço comum e um burnout mesmo, porque eu sei que é complicado. O burnout, ele o principal sintoma é o cansaço. É um cansaço, assim, que eu lembro que eu tinha dificuldade para levantar o garfo, eu me sentia exausta, era Nossa, muito cansativo comer, sabe. Parece inacreditável, mas é verdade. Então observar esse cansaço. até que ponto ele em relação a uma fase, né, importante, Uhum, estou ali envolvida num projeto importante no trabalho, que está me demandando, e até uhum. que ponto ele está sendo constante, né. Esse que é o problema. Quando tu te sente cansado até quando tu está parado, né. E uma coisa muito importante que é muito estranha, tu chega num ponto que tu te sente cansado,
antes de fazer algo. Então tu pensa assim: "Ah, eu vou ali na padaria". "Ah, eu não vou porque eu vou ficar cansado". Tu tem medo de ficar cansado. É surreal, é surreal. Me chamou atenção também, Renate, que o teu relato ali do primeiro apagão, né? Tu estava em casa, sentada no sofá. Tu não estava Uhum, trabalhando naquele momento, né? uhum, não estava. É que tem Então, uma questão, pode pode falar. falar. Não, não, completa, completa. É que tem uma questão que é muito importante, assim, e que eu tinha esquecido totalmente, mas com a tua pergunta me veio, assim, que o burnout ele não vem só das horas em que tu está trabalhando, mas das horas em que tu está pensando em trabalho. Então o cansaço mental, ele é absurdo. Ele começa no mental, eu acredito que ele comece no mental, e aí ele vai para o físico. Né, então assim, eu pensava em trabalho o dia inteiro. Como é que era para ti tirar férias? Tu conseguia desconectar? Por incrível que pareça, férias eu conseguia. Ai, que bom. Férias eu dizia assim: "Não, é o meu momento", não adiantava me ligar, se me ligasse muito eu ia achar que alguma coisa grave aconteceu, mas eu não deixava de aproveitar as minhas férias, sempre foi algo sagrado para mim. E depois desse processo todo que tu atravessou, voltou ao mercado de trabalho, com certeza devem ter aparecido muitas cascas de banana, né? Muitas armadilhas, como tu disse, né? Tu sente que tu foi evoluindo, no caso, assim, no sentido de, como tu disse, agora eu identifico, né? Mas foi um processo, assim, progressivo, ou teve momentos em que tu sentiu que teve uma recaída, sabe? Tipo, ah, meu Deus, acho que eu tô indo de novo para esse lugar. É, ele foi um vai e vem, assim, um sobe e desce. Primeiro custou a eu custei a ter uma consciência, né, que foi, eu saí da empresa onde eu estava, aí comecei a trabalhar de forma autônoma, quase entrei num burnout com todos os clientes, mas com esse cliente que me substituiu especialmente. Aí depois eu fiquei muito mal, fiquei um tempo mal, não sei se dá para considerar um burnout, nenhum médico me trouxe essa esse diagnóstico, vamos dizer assim. E depois disso, eu fui começando a melhorar. E daí depois piorei de novo. Então, assim, foram momentos. Eu Altos vejo e que baixos. isso, altos e baixos. Hoje é que eu me sinto mais estável, né? E porque a minha mentalidade é outra. Antes tinha uma questão assim: "Ai, Marcela me ofereceu um projeto. Nossa, mas que projeto incrível!" Eu não tinha como assumir. "Ah, mas eu vou assumir. Eu vou assumir porque eu não posso perder essa chance". E isso é uma armadilha. Eu não posso perder essa chance. A gente tem que fazer escolhas. O que que é melhor, né? Sim, o que é melhor para mim nesse momento, né? Exatamente. E porque às vezes a gente aceita projetos e oportunidades que a gente não pode, né, cumprir, se responsabilizar, se comprometer com aquilo naquele momento. Mas a gente quer às vezes a gente nem tem vontade, mas vem a armadilha do: "Ai, é uma baita oportunidade, eu não vou perder essa oportunidade", né. Como é que é o teu diálogo interno hoje, Renate? Tu sente que que tu é mais amiga de ti mesma, digamos assim? Totalmente, totalmente mais amiga de mim. Porque eu tive vários estímulos externos para voltar a ser a Renate de antes e eu digo: "Não", né. Então, assim, antes, se uma pessoa me dissesse assim: "Renate, eu quero uma reunião hoje ainda", eu ia jogar tudo pro alto e eu ia fazer essa reunião hoje. Hoje eu consigo dizer: "Não, hoje eu não posso". E eu consigo dizer: "Hoje eu não posso", não porque eu não posso, mas porque eu tenho o meu descanso ali. Meu descanso está agendado. Né, então eu digo isso, assim, que eu coloco na minha agenda, eu não eu não coloco de verdade, de fato, mas é como se eu colocasse na minha agenda espaços para o meu ócio, para o meu descanso,
né. Antes a minha agenda das 7h30 até de noite, ela era lotada. Tu traz um ponto muito importante, Renate. Eu falo muito isso nos meus atendimentos. Muitas pessoas dizem para mim, né? Ah, eu não tenho tempo para fazer uma meditação, eu não tenho tempo para receber um tratamento energético, eu não tenho tempo para fazer terapia, eu não tenho tempo para fazer exercício físico, eu não tenho Uhum, tempo para o lazer. E eu digo uhum. sempre, você tem que se colocar na agenda. Às vezes a pessoa precisa literalmente se colocar na agenda, né? É, eu sugiro que para quem não consegue ainda fazer criar esse espaço, coloque na agenda. Eu colocava assim, assistir série, né, faz o que tu quiser. Caminhar. Aí parece teve um momento, bem no início da minha recuperação, que eu colocava almoçar na agenda do Google, Uau! porque eu não parava direito para almoçar, né. Então, assim, eu vivia com anemia, eu vivia me sentindo fraca, né, não é que eu não comesse, mas eu comia errado, né, então eu colocava isso na agenda. Essa é uma dica de ouro. Hum. Que eu percebo que muitas pessoas hoje têm dificuldade, né, de se priorizar, de comprometer-se consigo mesmas, de se Uhum, colocar como realmente um compromisso todos os dias. Qual vai ser o momento do dia em que eu vou parar para comer, em que eu vou uhum, relaxar, em que eu vou dar espaço para minha mente descansar? Porque a gente uhum. recebe muito estímulo, né, Renate? Tu Muito. entra no Instagram, começa a rolar o feed, quando vê passou 1 hora e tu tá ali sendo bombardeada de estímulo. Hum, sim, sim. A gente sabe que nem sempre é aquilo ali que a gente tá vendo. E falando em estímulo, assim, eu penso que acho que os pais têm que ter muito cuidado. Eu não sou mãe, né, então quem sou eu para falar? Mas eu penso, assim, que as crianças elas estão sendo programadas desde cedo, não para brincar, mas para serem um adulto de sucesso no futuro. Então a gente vê algumas escolas que elas têm tantos programas para aquelas crianças serem, enfim, advogados, médicos, porque tem na família, ou o que elas quiserem ser, mas já são muito preparadas desde muito cedo. Que bom que são preparadas, é ótimo. Mas elas não brincam mais, né, E a então isso é importante. criatividade, a imaginação, são fundamentais, inclusive no mercado de trabalho, né, inclusive para o adulto. Com certeza. Quem não brinca aliás, quem não brinca, quem não tem um tempo de ócio, quem não tem um tempo de troca, vai ter muito menos criatividade. Pode ser criativo? Pode, claro que sim. Mas o genial, eu acredito que vem quando existe, nesses momentinhos, assim. Até porque, como tu disse, né, nós não somos máquinas. Não somos máquinas. A gente não pode Exatamente. ficar funcionando 24 horas nesse modelo de produção, né. Faz, faz, Uhum, faz, faz. A gente funciona de outra forma. A gente precisa do tempo, né. E uhum. os melhores insights que a gente tem não são em momentos completamente aleatórios? Sim, a pessoa tá tomando banho e tem uma ideia genial. Porque deu espaço para a mente, né. O espaço, exatamente, exatamente. Uma profissão como a minha, por exemplo, isso é fundamental. Nath, é possível dizer que teve um ponto positivo, ou até talvez mais de um ponto positivo de tudo isso que tu atravessou? Eu acredito que o autoconhecimento, né, eu olhar para dentro, eu olhar para mim, eu perceber as minhas, prioridades, por exemplo, a minha família. Eu sempre fui muito apegada à minha família, mas nos últimos tempos eu estava de um jeito que eu lembro muito de um aniversário da minha irmã, que foi um pouco antes do meu burnout, em que estava todo mundo ali e eu estava sentada resolvendo coisas de trabalho, e quando eu levantei a cabeça não tinha mais ninguém. Nossa, E aí eu pedi desculpa pra ela, né, porque eu estava ausente, eu não estava ali.
Então essas coisas eu jamais vou fazer de novo. Às vezes pode acontecer, mas preferencialmente não. E outra coisa que, assim, veio, né, como aprendizado, como algo positivo, eu não vou desmarcar uma coisa pessoal, porque apareceu algo profissional. É tão importante quanto. As coisas se acomodam. Se a minha família, se os meus amigos, eles podem, esperar uma nova data quando eu tenho algo profissional, a minha profissão também pode esperar, né. Se não pode, não serve para mim, não é o meu lugar. Então eu Perfeito. aprendi bastante coisa. É outra Renate hoje? Sou outra Renate hoje, porém sempre tentando melhorar, né, ainda tenho resquícios dessa outra Renate. Por exemplo, eu consigo, dizer não para algo de trabalho e fazer algo meu, de lazer, pessoal, mas a culpa tá sempre ali, ainda, ainda. Acredito que uma hora não vai estar mais. Com certeza. Importante também nesse processo, né, Renate, ter autocompaixão, né, ter Uhum, com paciência certeza, consigo mesma. com Tu tens a certeza. compreensão, né, de que é necessário um processo, né, mas às vezes a gente se cobra muito. Mas como tu Sim, disseste, tu não desenvolveu um burnout, ou o burnout não surgiu de repente, né. Então, uhum. isso também não vai embora de repente, né. Então a gente Sim, precisa ter foram muita anos. paciência com nós mesmas, né. Sim, muita paciência. E esse olhar mais generoso, mais amoroso, mais gentil, né, não só para o outro, para nós, né. Eu acho que isso o burnout também me trouxe. Eu tento encarar ele como um alerta ali, que veio dizer assim: "Olha, as coisas não estão exatamente como deveriam estar. Olha para isso, cuida disso", sabe. De certa forma foi uma oportunidade de começar de novo. Eu acho que o burnout sempre é uma oportunidade para começar de novo, é um convite, né. Vamos ressignificar, que é uma palavra que está tão batida, né, mas é verdade, é bem essa palavra, não tem outra. É trazer uma nova roupagem para as coisas. É viver uma vida que funciona de verdade para ti, né. Sim, sim. E descobrir isso, né, porque a gente custa descobrir. No início eu ficava: "Nossa, mas isso é muito esquisito". Pra gente finalizar a nossa conversa, tu poderia deixar algum recado, alguma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem se identificou ou identificou, o que tu relatou em alguém que ama? Eu penso que é importante sempre ter em mente que o tempo ele é precioso e que a gente tem que saber o que está fazendo com o nosso tempo, que a gente tem que conseguir olhar para o nosso tempo e não ver simplesmente metas alcançadas, resultados. A gente tem que ter lembranças afetivas desse tempo, que podem ser do trabalho também, mas se ele for exaustivo, não, a gente não vai lembrar disso de uma maneira carinhosa. Então, de novo, né, eu trago a pergunta, em quanto tempo você seria substituída se você ficasse doente? Eu acho que isso é muito importante. E olhar em volta e ver o que que realmente importa. O que realmente importa, eu acho que é o que o burnout vem nos trazer. Gratidão imensa por ter aberto a tua história, ter compartilhado a tua história de uma maneira tão sincera, tão genuína, né, a gente sente, as tuas palavras, né, que tudo isso foi muito intenso para ti. Então muito obrigada por te permitir e por nos permitir acessar isso. Então te agradeço muito mais uma vez. Espero que a gente volte a conversar em outros episódios sobre outros assuntos, porque eu sei que tem muito a entregar para o mundo.
Muito obrigada, Marcela. Eu que agradeço. Acho que esse espaço, para mim, também foi terapêutico. Nunca falei assim dessa forma. Então, eu te agradeço muito. Muito obrigada, Renate. Quer deixar tuas redes sociais, o pessoal que quiser te ver, te conhecer, onde é que te encontra? Ah, eu tô mais presente no Instagram, que é @renatemelgar. Perfeito. Muito obrigada, Renate. Um beijo grande. Em breve, Um mais um beijão. episódio com mais conversas com o universo, conhecendo outros universos particulares.